Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Rafa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje quero dar algumas notícias muito empolgantes pra vocês e a primeira notícia é sobre o novo teaser no ScottGames.com. Como vocês podem ver no teaser, tem um adolescente na frente de um palco bem pequenininho com um Freddy em cima e uma bonequinha embaixo. Agora, eu tenho certeza que muitos de vocês estão se perguntando, Rafa, o que é isso? Porque não parece ser FNAF 9. Pois então, pessoal, é mais um teaser pro livro Fetch. Porque pra quem não sabe o que tá acontecendo com esses teasers dos livros, basicamente o que o Scott tá fazendo é, como a gente queria ver os desenhos descartados que estavam dentro dos livros, ele tá pegando esses desenhos que a gente queria ver e usando como teasers, que é uma forma muito inteligente de mostrar pra gente os desenhos e deixar a gente animado ao mesmo tempo. Então, basicamente, como vocês podem ver aí, tem um Freddyzinho em cima de um palco com um speaker no peito dele. Pra quem não sabe o que é um speaker, é o alto-falante, basicamente bem parecido com o que o Funtime Freddy tem no peito dele também. E lá tem esse menino olhando nos olhos desse Freddyzinho. Então a teoria da comunidade, por enquanto, é que esse menino tá sendo hipnotizado pelo Freddy. Se isso é verdade ou não, não saberemos por agora, mas com certeza é o que o teaser dá a entender, porque você consegue ver um brilho saindo dos olhos desse adolescente e também ali saindo dos olhos do Freddy, e os dois estão olhando bem fixamente um pro outro. Inclusive, o nome desse teaser é Into My Eyes, que significa dentro dos meus olhos, ou seja, é como se esse Freddy estivesse falando: olhe dentro dos meus olhos. Inclusive, eu tenho certeza que esse teaser é para a segunda história do livro Fetch, porque nós já sabemos o nome das 3 histórias que teremos no livro Fetch. O primeiro é Fetch, né? Literalmente o nome da primeira história é Fetch, inclusive vem daí o nome do livro. A segunda história é Lonely Freddy e a terceira história é Out of Stock. Lonely Freddy significando Freddy solitário e o terceiro significando, tipo assim, fora de estoque, não tem algo, acabou algo. Então, pelo título Lonely Freddy, eu tenho certeza que esse teaser é um teaser para essa história. Tanto que faria muito sentido, já que falta somente um mês pro livro ser lançado. Claro, ele lança em março ainda, mas janeiro tá praticamente acabando já. Então faltaria só mais um desenho, que no caso ele colocaria provavelmente no final de fevereiro ou no início de março. Agora, eu não tenho nenhuma ideia sobre o porquê essa bonequinha que tá no chão seria importante, porque a única coisa que eu consigo pensar sobre essa bonequinha é que, tipo, o menino tava segurando a bonequinha, daí o Freddy começou a hipnotizar ele e a bonequinha caiu. Talvez seja isso. Já quem é o Lonely Freddy, né, o Freddy solitário, bom, o nome dá uma ideia, né, mais ou menos da personalidade dele pra gente, mas nós só veremos isso na história mesmo. Bom, pessoal, agora indo para outra notícia que eu tenho certeza que vai deixar muitos de vocês felizes. Essa notícia é sobre a história de Five Nights at Freddy's, porque o Scott fez um post sobre a história. Sim, por mais louco que isso pareça, o Scott respondeu algo sobre a história, e isso é uma coisa que vai deixar todo mundo que curte a história de Five Nights at Freddy's, incluindo teoristas, muito felizes. Então, o nome do post que ele fez no Reddit é apenas uma nota sobre a história, e o post diz o seguinte: eu tenho gostado dos memes recentes onde me zoam por causa da história, mas esses memes têm uma preocupação séria de muitos na comunidade, e eu escutei vocês. A questão é, a história é solucionável? Já que isso é tipo perguntar se a história está completa, numa história que ainda está acontecendo, é difícil responder. Então, me deixe dizer isso. Para alguns dos próximos anos, muitos projetos estão planejados, e a maioria deles é bem direcionado por história. Várias das histórias que virão mais tarde vão responder algumas das maiores perguntas da fanbase do ano passado, na minha opinião.
poucas pessoas vão se sentir completamente satisfeitas, já que há muitas interpretações por aí e muitas ótimas ideias sobre onde a história poderia ir, mas eu acho que há coisas boas a serem encontradas para os que procuram. Tudo que eu posso fazer é dizer que algumas das perguntas serão respondidas, mesmo que não seja a resposta que você queria. Seja paciente. Deixe-me pelo menos dizer isso. Jogos futuros vão olhar para frente, mas fique de olho nos livros para preencher alguns espaços em branco do passado. Todo mundo na comunidade tem sido realmente ótimo, e eu estou trabalhando duro para trazer a vocês algumas coisas boas em 2020 e além. Então, pessoal, o que o Scott quis dizer com esse post é que aquela preocupação que a gente tinha dele nunca mais responder alguma coisa da história, ou que a gente ficaria teorizando infinitamente sem nunca ter uma resposta concreta, já era essa preocupação, porque como o próprio Scott falou, projetos futuros e livros responderão essas perguntas para nós. Inclusive, eu sei que alguns de vocês devem estar pensando agora, mas sobre quais livros o Scott tá falando? Ele tá falando sobre a trilogia original dos livros? Porque naquela trilogia ele havia dito que não era pra usar pra teorizar. Então, e vocês estão corretos, ele realmente disse que não era pra usar aqueles livros pra teorizar. Mas não é sobre esses livros que o Scott tá falando. Ele tá falando da série de livros Fazbear Frights. Isso inclui o Into the Pit, Fetch, 1h35 da manhã, Step Closer e Bunny Call, os 5 livros da série Fazbear Frights. Porém, somente o Into the Pit foi lançado por enquanto. Mas então o Scott confirmou que sim, esses livros podem ser usados para teorizar, o que é um alívio. A gente já tinha uma ideia disso, porque ele já tinha dito que algumas das histórias na série Fazbear Frights seriam diretamente conectadas com as histórias dos jogos, o que é ótimo, aliás, mas agora ele basicamente chegou e deixou bem claro pra gente que esses livros não só podem ser usados para teorizar, como eles também estão sendo usados pelo próprio Scott para confirmar algumas das dúvidas que nós tínhamos. Então, basicamente, algumas das nossas maiores dúvidas serão respondidas nesses livros, o que me deixa muito satisfeito de estar fazendo o resumo dos livros, inclusive, porque eu realmente estou gostando muito de ler o livro Into the Pit para os resumos, inclusive para o pessoal que está acompanhando os resumos dos livros. Eu peço para vocês um pouquinho mais de paciência, tá? Vai demorar só mais alguns dias pro segundo resumo do livro Into the Pit ser lançado. E, inclusive, esse segundo resumo eu acho que vocês vão gostar de saber que ele é provavelmente canônico, ou seja, faz parte das histórias dos jogos. Eu não vou explicar nesse vídeo o porquê, porque primeiro eu quero terminar de ler o Into the Pit e lançar os resumos do Into the Pit, pra daí sim fazer um vídeo detalhado sobre o que eu penso sobre as histórias do Into the Pit, sobre qual história pode ser considerada conectada ao jogo ou não. Enfim, eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso em breve. E uma coisa que eu também quero falar, que é uma teoria pessoal minha, é que eu acho que uma das dúvidas que será respondida num desses livros é quem é o menino chorão dos minigames de FNAF 4. Porque se você ler a descrição do quarto livro da série Fazbear Frights, o Step Closer, a descrição diz o seguinte: Pete desconta sua raiva no seu irmão mais novo por causa dos seus parentes terem acabado de se divorciar, acabando sendo vítima de uma maldição terrível. Agora, claro, isso significaria que o irmão mais novo é o Michael Afton? Sim, e essa é uma teoria que existe e ela é uma teoria possível, apesar do pessoal infelizmente apresentar ela de formas bem estranhas na maioria das vezes. Mas eu provavelmente vou fazer um vídeo sobre essa teoria antes do Step Closer lançar, pra ver se a gente tá correto ou não. Inclusive, eu não estou dizendo que o menino chorão é o Michael Afton, eu somente estou citando uma teoria que é possível, assim como outras.
E sim, eu sei que em FNAF 4 a gente não viu nada de uma maldição terrível, mas quem sabe, vai que esse livro realmente é sobre isso. Eu tô somente citando uma teoria e não realmente querendo afirmar alguma coisa. Eu sinceramente fico muito feliz com essa decisão do Scott e eu fico mais feliz ainda com o fato de que ele disse que nós teremos nossas respostas, mesmo que não sejam as respostas que nós queríamos, ou algumas respostas que nós queríamos. Por quê? Isso significa que o Scott realmente está respeitando a história. Ele não tá mudando ela toda hora somente para agradar a comunidade, porque ficar mudando a história toda hora seria um desrespeito, mas esse post de fato confirma que ele não tá mudando a história toda hora, simplesmente para agradar a comunidade, o que me deixa muito feliz. E bom, vamos ver quais serão as respostas nesses próximos livros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se vocês gostaram, por favor, cliquem no like, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e comentem. É isso, falou e fui!